Olá, esse é mais um vídeo aleatório. Desta vez, estamos dando continuidade ao conceito de hackers, que eu havia mencionado em algumas pequenas introduções anteriores. Ou dar início a um pequeno processo de talvez mais de um vídeo. Não sei se será interessante dividir em mais de um ou dois, mas devido à quantidade de informação que eu coletei, tem algumas, elas são muito extensas. E ideal seria segmentar por umas partes menores, né? Transformar em partes menores. Então eu vou tentar falar sobre a origem do hacker, mas do hacker tecnológico, computacional em específico. Depois eu posso até mencionar alguma coisa sobre o conceito do hacker em si, tá? Que é aquela coisa do ofusção, mas num bom sentido, que é o curioso que quer entender como algo funciona e se ele fosse modificado, e se essa coisa fosse modificada para uma outra função, que não é desenhada inicialmente, né? Foi projetado para uma determinada tarefa, função, e ele modificou para uma outra. Será que é possível isso? Com base nesse tipo de curiosidade, pensamento e motivação, surgiram os hackers de todas as áreas da humanidade, de conhecimento humano, independente de ser somente para a computação. Então, com isso, qual é a ideia? Inicialmente, nos anos 60, por volta dos anos 60, basicamente no meio tecnológico de computação dos laboratórios da Universidade do MIT, surgiram alguns grupos que estavam desenvolvendo sistemas, equipamentos, máquinas e outras coisas, e eles tiveram a ideia de tentar alterar coisas, né? Mas vamos nos ater então inicialmente a alguns conceitos do hacker, como um objeto, a pessoa social, né? O hacker ele tende diferente do que o pessoal pensa que um hacker é simplesmente um criminoso digital, ele tem outras atribuições, tá? Essas outras atribuições, não dizendo que ele é criminoso, por isso que tem outras atribuições, corrigindo a minha fala, no real é assim, atribuíram esse valor, né, ou esse pejorativo de hacker ser criminoso digital, por volta dos anos 80, com alguns meios de comunicação, revistas, jornais não especializados, que distorceram o conceito, né, porque era um nome mais comum que eles poderiam dar e tinham que publicar algo. Basicamente foi isso e a coisa se disseminou. A primeira informação é a que fica e é difícil de ser corrigida depois de um tempo. E esse tempo pode ser muito longo. Não digo sempre, né, eternamente, mas eu sei que é muito longo. Então o hacker, ele tem vários conceitos éticos, apesar de não estar como uma regra escrita em pedra, mas são conceitos de ética que são comuns para todos. Não mexer no que é dele, se por acaso ele entra em um sistema, ele só olha, é como se você estivesse olhando de longe uma casa com a janela aberta, a janela está aberta, você está olhando. Não é para olhar lá dentro daquela janela, dentro daquele estabelecimento, prédio, né, construção. Talvez sim, talvez não. Mas se ele olhar simplesmente e alguém fecha a janela, resolvido o problema, né? Não digo que isso é correto, lembrando que é uma forma de se pensar, mas o que causaria o problema é ele insistir em manter essa porta aberta para entrar e continuar fuçando no que tem lá. Aí começa a gerar outros problemas, né? Outro ponto é divulgação de conhecimento. O que ele sabe, o que ele conhece, o conceito hacker empurra naturalmente o indivíduo a distribuir conhecimento. Eu aprendi algo, é interessante eu mostrar isso para o outro. Olha que interessante, olha que legal que é, como funciona uma coisa. Então eu tento passar isso para os outros também, né? Não é muito divulgado isso ultimamente, né? Por conta dessa forma que foi divulgado o conceito de hacker. É um criminoso digital, é um cara que rouba banco, 1 centavo de cada conta na somatória de todos, vai virar um milionário. Tá, que existem esses caras? Existem, mas eles não são os hackers. Ele tem o conhecimento num nível de um hacker, só que ele cai num outro tipo de classe de indivíduo. Ele se coloca na posição de um ladrão de bancos. Ele usa outros meios para roubar um banco? Usa de outros meios, mas não deixa de ser um ladrão de bancos, tá?
Essa distinção as pessoas acabam não fazendo, jogam tudo no mesmo balaio, que é o que eu havia falado num vídeo introdutório. Somente não é nem um vídeo introdutório, é só uma chamada de alguns segundos, dizendo sobre as diferenças de hacker, cracker, frackers e por aí vai. O hacker é o cara que eu tenho conhecimento geral, de todas as áreas, tal, é o generalista de vários conhecimentos. O cracker é o que tem o conhecimento de hacker, só que ele usa para quebra de sistemas. Quebra de códigos, quebra de segurança e por aí vai. E o fracker, que quase que hoje não existe, penso eu que tenha muito menos do que havia nos anos 70 e 80, e começou a diminuir muito nos anos 90, mas deve ter seus grupos ainda, são os hackers de telefonia, seria o phone hackers ou frackers. O que acontece? Eles faziam quebras de sistema de segurança de telefonia, analógica, depois os digitais. Um caso bem clássico desse daí é do Captain Crunch, que ele conseguiu destruir o sistema de interurbano dos Estados Unidos usando um apito que vinha dentro da caixa de cereal Captain Crunch. Por isso que o apelido do cara, o nickname dele ficou como Captain Crunch. E ele conseguiu desbloquear ou fazer com que aquele sistema de interurbano fosse ativado pela frequência do apito que veio dentro dos cereais. Solução? Tem várias soluções, algumas efetivas e outras não efetivas. Por exemplo, proibir que tenha aquele apito dentro dos cereais. Legal. Só que você pode fazer qualquer outro tipo de apito com a mesma frequência. Ou mesmo que não seja um apito. Faz qualquer outra coisa que tenha a mesma frequência. E aí quebraria de qualquer forma. Obrigou todo um sistema de telefonia de um país inteiro a mudar os seus padrões de configuração para chamadas interurbana, devido a uma brecha de segurança. Que essa brecha de segurança é ocasional, ela não é uma brecha que foi prevista, pelo menos os documentos que se tem, não é uma coisa que, tá, eu sei que está com problema, deixa assim porque ninguém vai descobrir. Tá? Diferente de outros mecanismos que às vezes tem isso. O pessoal deixa as brechas sabendo que é a brecha e a hora que alguém descobrir a gente corrige. É uma das piores práticas que se tem. Tá? Por enquanto, o que eu me lembro são esses pontos. Conforme eu for lembrando de mais pontos, for pegando os documentos que eu tenho, vou fazendo um apanhado, estou fazendo um resumo. Por enquanto, é isso. Tá? Até mais.